Olá, olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Matabicho, esse é o segundo episódio da segunda temporada do Matabicho. Eu chamo-me Leia Comba, estou aqui em nome do Bisso, em parceria com a Bantuman. E hoje, mais uma vez, estamos aqui presentes para trazer um assunto super pertinente e vamos abordar um assunto relacionado ao continente africano. Temos aqui convidados fantásticos. Hoje temos o Antônio Fazenda, que é angolano, é ativista, é empreendedor social e fundador da coligação JP, ou seja, da Coligação da Juventude PALOP. Temos aqui também Elton Vitalino, que é cabo-verdiano e está aqui como representante da JPD Portugal e associativista também. E por fim temos Pedro Como, que é da Guiné Equatorial e é presidente da OJPLP, que é a Organização Juvenil de Países de Língua Portuguesa, e é licenciado em Relações Internacionais e atualmente é mestre finalista em Diplomacia, Relações Internacionais e Estudos Africanos. Então, nossos queridos convidados, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui presentes. E como é que vocês estão, primeiramente? Com muito calor, para já. Com muito calor. Esse verão está quente, não está fácil. É verdade, é verdade. Pronto, espero que vocês todos estejam preparadíssimos para mais uma conversa extremamente interessante. Então, para começar esse nosso tema de hoje, que é democracia em África e democratização do continente africano, eu gostaria de começar por uma pergunta muito simples, que é: qual é a história da democracia em África realmente, e seria a democracia um sistema legítimo ou imposto sobre o continente africano? E eu gostaria de começar esta questão com o Pedro Como. Ok. Muito boa tarde, vou cumprimentar os colegas do painel e, se estiverem o público a acompanhar que estamos aqui a falar. Portanto, mando saudações para todos que estiverem aqui a acompanhar-nos no dia de hoje. Uma pergunta realmente pertinente e gostei muito da forma que foi planteada a pergunta. Mas eu gosto muito de, primeiro, definir o conceito para, assim, quem estiver a acompanhar saber que realmente o que eu for realmente abordar reúne realmente alguma relação com o que vamos realmente, o conceito para tratar. Por que eu digo isso? Porque, obviamente, estamos a falar da democracia e certeza que vou deduzir que estou a falar na óptica ocidental, a democracia que nós conhecemos, né, que nós estudamos nas escolas. Mas, como politólogo, como já mencionaram aqui, como politólogo, vamos definir de uma forma abreviada a democracia e o sistema do povo pelo povo. Mas a questão é que o povo é totalmente heterogêneo. Estamos num mundo que tem um total de 5 continentes e cada continente, cada país, cada povo tem uma forma autóctone para perceber o que é um sistema político em geral. Portanto, uma democracia, a democracia nunca pode ser uma, porque já que a Terra é mesmo heterogênea, então os pensamentos legítimos de cada povo também são totalmente diferentes. Portanto, se estamos a falar agora da democracia na perspectiva ocidental, que obviamente vão nos obrigar a ter de falar na perspectiva ocidental, porque é o que está imposto como uma lei universal, portanto, a democracia pode ser vista como um sistema imposto ou não imposto, porque antes da chegada dos colonos existiam sistemas democráticos. Quando digo democráticos, sistemas que eram legitimados pelo povo. Portanto, se é uma democracia da forma ocidental que nós entendemos hoje em dia, seria uma forma muito mais recente para os nossos povos, porque realmente é um sistema que não tem nada a ver conosco. É um sistema realmente que é trazido à raiz dos pensadores europeus ocidentais para assim poder organizar os nossos próprios estados. Portanto, eu costumo dizer que o que pode funcionar para Portugal não pode funcionar para a Guiné Equatorial nem para São Tomé, porque a história é diferente, a população, a demografia é diferente, a mesma geografia é totalmente diferente. Portanto, por isso encontramos que no continente africano existem
várias constituições semânticas, que quer dizer constituições que realmente não reúnem condições nem concordam com a realidade dos países. Então, isso é uma falha democrática. Isso quer dizer, então, que há alguma coisa no sistema democrático que existe em cada um dos nossos países que realmente não conjuga diretamente com a realidade dos países. Portanto, eu posso ficar por ali para algumas outras perguntas que forem abordando sobre o tema, para ir respondendo conforme as perguntas que forem fazendo. E vamos passar aqui para o Elton Vitalino. Gostaria de saber qual é a sua perspectiva sobre essa questão, sobre se a democracia é realmente um sistema legítimo para o continente africano ou se foi mais uma imposição, né, que passou a ser adaptada pelo povo e pelos Estados africanos também. Boa tarde, boa noite ou bom dia a todos. Saudações para Cabo Verde, saudações para Angola, saudações aqui também para Guiné Equatorial e para toda a organização do podcast. Olha, muito sinceramente, eu acho que a democracia, e o meu colega já disse bem, é um sistema imposto, não foi pensado pelos africanos. É também de realçar aqui que a África, né, a divisão da África é uma coisa europeia. A África foi dividida, temos que ter essa noção. Quando os europeus chegaram em África não tinha tantos países, ou não tinha nem sequer os países que tem agora. A história da África é uma história com muita influência do Ocidente. É uma história onde nós fomos obrigados a beber de muito do conhecimento do Ocidente e o que eu posso dizer é que concordo com o meu colega, é imposto, é imperfeito, tem falhas, claramente que cada país tem a sua realidade, mas é isso que temos, é isso que até agora não há um sistema, podemos dizer, que é mais viável do que a democracia, mas o que os Estados têm feito até hoje é adaptarem-se e fazerem reformas para que ela funcione do melhor jeito possível. Ou seja, o mais atrativo na democracia é que diz que o povo tem o poder e o povo é representado. Eu acho que da minha parte é tudo e deixo a complementaridade ao meu colega Pedro. Perdão, é Pedro. Não, António, perdão. O António saiu. Acho que teve algum problema de comunicação. Mas já pegando nesses dois pontos que foram apresentados tanto pelo Elton como pelo Pedro, algo que o Pedro falou que eu achei super pertinente foi o facto dele dizer a questão da identidade e como é que os nossos valores culturais influenciam o nosso modo de governação. Já que ambos também afirmam que a democracia é um sistema que foi imposto sobre a África, né, que traz um monte de valores ocidentais que praticamente tiveram que ser adaptados à nossa realidade africana. Como é que vocês creem que os conflitos étnicos ou religiosos dentro do continente africano têm impactado a estabilidade desta democracia que já foi imposta? Ou seja, como vocês também afirmaram, fazer aqui uma recapitulaçãozinha para o António, que felizmente está de volta. Dois pontos que o Pedro e o Elton apresentaram aqui traziam a questão da identidade, ou seja, da cultura do continente africano e da nossa identidade como povo, e qual é o impacto que essa identidade tem sobre a nossa forma de governação e sobre o nosso modo de fazer política no continente, no modo geral. Então, gostaria de saber qual é a perspectiva do António, principalmente, sobre como os conflitos étnicos e religiosos no continente impactam essa estabilidade da democracia em África. Ou seja, de que modo é que os nossos valores culturais também criam esses conflitos e impossibilitam a estabilidade da democracia no nosso continente. Certo. Permita-me, só não sei se conseguem me ouvir perfeitamente. Conseguimos ouvir, sim. Certo. Estou a ouvir com muita dificuldade, mas eu necessariamente, antes de entrar no segundo ponto, eu vou começar logo do início, aquela que foi a primeira questão, se a democracia foi imposta ou não foi imposta, tá, embora aqui os meus companheiros aqui do painel já conseguiram avançar alguma coisa, né? Olha, é importante dizer que a questão da democracia em si só, no contexto africano, nós conseguimos notar que ele vem após, nesse caso, o processo colonial. Se foi, nesse caso, uma das grandes condições para alguns países
né? Porque nós temos que entender que no contexto africano é a questão de formação de reinos. Sim, mas aqui vamos empiricamente dizer que sempre os povos, nesse caso, permitiram um processo de democracia, nesse caso aceitando um determinado modelo de governação. Então, este processo, como eu disse logo no início, vem da característica do processo da descolonização, nesse caso, que ocorreu no século XX, vamos dizer assim, porque grande parte do período dos países africanos que entraram nesse processo. Acho que a minha caiu de novo. Continuamos, conseguimos ouvir. Não, do outro lado. Estamos a ouvir. Conseguimos Estamos a ouvir. Eu acho que ele é que não consegue ouvir-nos. Não, acho que a questão é que está tudo paralisado. Agora sim, já está tudo bem. Antônio, nós conseguimos ver e conseguimos ouvir. Conseguimos ver e ouvir. Ok. Felizmente o Antônio saiu mais uma vez. Acho que tem alguns problemas ali. É, verdade. Mas eu creio que o Pedro queria levantar um ponto enquanto eu fazia a questão, levantava a questão para o Antônio. Não sei se sim, porque como eu comecei na minha introdução, temos de perceber muito bem quando estamos a dizer que a democracia foi imposta. Por isso que eu ressaltei para não entrar aqui no monopólio da ideologia ocidental, porque não quer dizer que estamos a falar de democracia, estamos a falar diretamente na perspectiva ocidental, na perspectiva eurocêntrica, porque, como já falei, a democracia define-se como um sistema do povo e pelo povo. Então, se sabemos perfeitamente que o planeta onde nós vivemos, a humanidade onde nós vivemos, tem uma grande diversidade dos povos, cada povo tem o que acha legítimo. Porque a característica mais importante da democracia é a legitimidade. E a legitimidade é otorgada pelo povo. E, portanto, se existe um sistema que o povo desse determinado território acha pertinente e adequado para a organização da política do seu próprio território, isso é uma democracia. Portanto, já existiam sistemas democráticos antes da chegada dos povos ocidentais na colonização. Portanto, por isso que podemos dizer que é um sistema imposto quando estamos a falar da perspectiva eurocêntrica. Uma democracia na perspectiva e na visão ocidental. Mas o sistema democrático em si já existia no continente africano. Por isso temos vários exemplos dos impérios, dos reinos, das sociedades tribais, porque é preciso dizer que a democracia faz parte de um dos 7 elementos do sistema político. A democracia faz parte do que nós conhecemos como regime político. Então, há 2 tipos de regimes políticos, o ditatorial e o democrático. Tudo isso tem a ver com a legitimidade. Um sistema, um regime que tem a legitimidade do seu povo é conhecido como sistema democrático. Um sistema que não conta com a legitimidade do seu povo é conhecido como sistema ditatorial. Portanto, era simplesmente para que assim todo aquele que estiver nos acompanhar que saiba que estamos aqui a tratar de 2 perspectivas. A perspectiva afrocêntrica e a perspectiva ocidental ou eurocêntrica. Era simplesmente isso. Achei interessante o ponto que o Pedro levanta aqui, que afirma que a democracia já existia no continente africano no período pré-colonial, antes da chegada da colonização. Eu gostaria de saber qual é a perspectiva do Vitalino acerca deste ponto que o Pedro levanta e como é que, nesse sentido, explicaríamos o sistema imperial que a África possuía antes da chegada colonial. Vitalino, gostaria de saber qual é a sua perspectiva. É assim, eu gosto de apanhar a linha do Pedro, porque quando se fala de política, se de tomar decisões. Sabemos que antes da colonização tínhamos reinados, tínhamos impérios, claramente que tínhamos um sistema de governação. O sistema de governação era legítimo. Só que o que é que acontece? Com a escravatura
veio como posso dizer, veio mudar tudo. A escravatura em África virou o continente de cabeça para baixo. Depois temos a perspectiva étnica também. Temos que saber que a África era constituída por etnias e não tinha esse conceito de território como tem hoje. O continente foi transformado, o continente foi um continente mexido pelo Ocidente, podemos dizer assim. Quando mexeram no continente, fizeram a divisão, até que foi uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial. Dividiram o continente. Quando dividiram o continente, continuaram a brincar com a África como bem entenderam, tinham recursos, tinham armas, tinham tudo para entrar no continente e para fazer o que bem entenderem. Com a independência, claramente que o povo africano e os seus líderes tentaram organizar a casa. Só que temos que entender que, depois da Segunda Guerra Mundial, ainda temos a Guerra Fria. Na Guerra Fria, se temos em África os partidos ou sistemas socialistas, claramente que o interesse não era influenciar uma pessoa. Vamos lá ver. Se temos um sistema totalitário, a pessoa é que toma as decisões. E para o Ocidente, claramente para o capitalismo, isso não era atrativo. Tínhamos que saber, o capitalismo tinha que ter uma estratégia para fazer com que esse sistema caísse. Uma forma de fazer esse sistema caísse é dizer, olha, temos o povo, não és tu que mandas, o povo também tem uma voz. E claramente que influenciar massas é mais fácil do que influenciar uma pessoa. E aí, claramente, vê esse lobby, vê essa propaganda de democracia. Olha, temos a democracia. O que é isso de democracia? Olha, a democracia é que tu podes eleger um representante. É super viável, é top mesmo. Tens que ouvir ideias, tens que ir lá, tens que votar e tens opções. Coisas que logo depois sabemos da independência, muitos países africanos não tinham. Claramente que a democracia é como se fôssemos ver, é como a Coca-Cola, que estavam a tentar entrar em algum mercado, a dizer que a Coca-Cola é super, é o máximo, parem de beber não sei o quê e comecem a beber a Coca-Cola. Estás a ver a ideia? É algo que foi, claramente é algo que foi trabalharam a mente do povo e depois instauraram a democracia. E até hoje, dizemos que a democracia é imperfeita, sim, é imperfeita. Todos os sistemas têm imperfeições, mas é o que nós herdamos, é o que nós estamos a tentar adaptar até hoje. Com as diversidades étnicas, com os problemas territoriais, enfim, de uma maneira. Deixo aqui o António, que já está em linha para reforçar alguma coisa. Certo. A tua última parte da tua abordagem achei muito interessante, mas, olha, nós vamos ter que entender porque a questão depois da questão da luta, né, pela independência, vinha a autodeterminação, nesse caso, em função dos partidos políticos que combateram no processo colonial, né? Para aqueles partidos que estavam mais ligados ao comunismo, os outros partidos que não estavam. Isso sim, depois começou a ser um bicho de dor de cabeça em África. Porque se nós conseguimos notar, conseguimos fazer uma análise daquilo na perspectiva histórica, no contexto angolano, nesse caso, nós temos um partido muito ligado, temos até agora um partido muito ligado para quem nos deu, né? Conseguimos, né? Em função da guerra, nesse caso, com os portugueses, mas era mais ligado, que só queriam ser um partido único. Nesse caso, podíamos ter a mesma essência anterior, mas com um estilo de governação diferente. Né? Embora aqui o nosso contexto permitia, nesse caso, não só o contexto angolano, mas em geral a questão do reino, né? Mas em função dos outros partidos, que vamos trazer a UNITA, que lutou muito pelo multipartidarismo, aquilo que é a perspectiva de que não pode só ter um único partido a governar, ou não pode ter um único representante legítimo do povo, vamos dizer assim, um único indivíduo que fala, ou uma única instituição que fala pelo povo. Então, esse quesito foi muito importante, essa luta entre os povos. Isso depois vem a questão da Guerra Fria, com quem acabou aqui muito de endossar. Mas é importante dizer que o processo democrático, eu não acho que parte apenas só da perspectiva do Ocidente. Como o nosso companheiro, se eu não estou em erro, da Guiné-Bissau, ele já disse logo no início, que o nosso processo já vem muito antes do colonialismo, já tínhamos um processo democrático. Agora, nós, cada Estado, cada povo, deve determinar qual é o seu modelo de governação. Isso é que nós devemos estar a discutir. Se o processo democrático, no que consiste o processo democrático, qual é a melhor via para alguns países africanos. Isso é que nós, eu acho que devemos refletir. Não sei se conseguiram perceber, meus colegas.
Muito bem. Algo que todos mencionaram aqui, principalmente o Antônio e o Vitalino, foi a conexão entre lutas por independência e a democracia em África, o que me leva para uma discussão muito grande sobre as vagas de democratização do continente africano. E as duas primeiras vagas, por exemplo, algo que já foi mencionado aqui, ou seja, as duas primeiras ondas de democratização do continente foram, a primeira foi de 1961 a 1975, uma época em que muitas das independências, principalmente na África Austral, estavam a acontecer, né? Então temos aí as lutas anticoloniais na África Austral e temos também a intervenção dos Estados Unidos da América nessas lutas. E temos a segunda vaga de democratização, que é de 1991, algo que o Vitalino também mencionou aqui, que é o colapso da União Soviética, né? Sobre a qual muitos países africanos estavam dependentes, né? E que financiava também muitos países africanos. E, posteriormente, com o colapso da União Soviética, esses países passam a depender de outras organizações para financiamento, como o Banco Mundial e outras ONGs, que, de certo modo, forçam esses países africanos a serem democratas para que pudessem receber o financiamento. Depois do colapso da União Soviética, temos 2005 para cá, um período de grandes mudanças sociais em África. Temos manifestações populares a acontecerem, principalmente recordando do Zimbábue e da Zâmbia, em que movimentos de jovens promoveram a antecipação de eleições democráticas também. Temos também grandes manifestações que ocorreram na Namíbia, temos essa questão de transições de estados, temos a Primavera Árabe, principalmente, que promoveu mudanças sociais que a princípio não foram feitas de forma armada. Então, com essa contextualizaçãozinha, eu queria perguntar para vocês se vocês creem que vem por aí uma terceira onda de democratização do continente africano, ou vocês creem que isto é apenas um conjunto, um fenômeno de mudanças sociais que ocorreriam de qualquer forma? Então, como é que vocês veem o continente africano nos próximos anos? Ou há a possibilidade dessa terceira onda de democratização ou não? Tá bom, como eu sempre sou o primeiro a falar, gostava de dizer que... Consegue me ouvir? Com certeza. Sim, gostava de dizer que, primeiro, a segunda questão, não abordei a segunda questão, porque fizeste uma pergunta muito importante, uma questão muito importante sobre a multiculturalidade e o mundo étnico dentro a função e o que pode prejudicar ou favorecer o facto de um país ter muitas etnias, né? Realmente, um país ter muitas etnias não deveria ser nenhum problema, sempre e quando o sistema político seja realmente desenhado conforme, como já falei, ao sistema demográfico de cada país. Por isso estamos a falar que o que o nosso continente precisa é ajustar os seus sistemas políticos com a sua própria realidade demográfica, geográfica, vamos dizer assim, social, geográfica e demográfica. Por que eu digo isso? Temos exemplos aqui na Europa, temos a Espanha. A Espanha é um país que, quem sabe, é realmente um país multiétnico, porque a etnia vem através da nacionalidade. E, portanto, dentro da Espanha existem várias nações. Como sabemos, estão os galegos, estão os catalães, estão os mesmos castelhanos, estão os vascos, e conseguem estar ali em sociedade. Por quê? Porque eles têm um sistema que realmente reconhece a autonomia de cada um desses povos, o que não acontece no nosso continente africano. E isso é justamente pelo que estamos a falar aqui, a falha do sistema democrático imposto nos nossos estados. Fazer um copy-paste de Portugal para Guiné-Bissau vai dar errado. Fazer um copy-paste da Espanha para o meu país, Guiné Equatorial, que tem 7 etnias diferentes, vai dar errado. Já nem fala de outras partes. Portanto, as etnias, realmente, o conflito étnico que acontece em muitos dos países africanos onde nós pertencemos, tem justamente a ver com essa má aplicação da democracia nos nossos sistemas políticos. Vamos ter casos como, por exemplo, na Guiné-Bissau, vamos ter casos como, por exemplo, no meu país, que já falei que existem
sete etnias diferentes. Vamos ter, por exemplo, o que aconteceu na Ruanda com Hutus e Tutsis, onde muitas vezes o que acontece é que o sistema político e a forma em que os nossos países estão desenhados, é o que falou Vitalino, tem a ver, é que não podemos nunca parar de falar dos brancos. Muitas vezes dizem que nós somos vitimistas, mas essa é a realidade. Os problemas que nós temos hoje em dia vêm através da Conferência de Berlim, através da forma em que desenham os países. Nossos estados estão, parece que foram desenhados na escola. Alguns têm sistema quadricular, outros parecem triângulos, excessivamente. Mas se esquecem que essas linhas foram divididas através do povo, irmãos. E, portanto, vamos ter os casos que vamos falar agora, nas vagas da democracia, que depois vou voltar a falar, mas como último, para não estar aqui a ocupar o espaço, tem a ver com justamente isso. Tudo o que está a acontecer no Mali, o que está a acontecer na Níger, existem eleições que basicamente os povos escolhem não pelo programa político, senão simplesmente por ser da mesma etnia, porque eles interpretam que o facto de ter uma pessoa da minha etnia no poder vai me favorecer ainda mais. Isso é uma falha democrática. Enquanto não existir um sistema político que realmente possa organizar e dar, pelo menos esses povos terem a autonomia de poderem administrar os seus próprios territórios, que é a única coisa que eles querem, vamos continuar a ter esses conflitos. Temos na Etiópia o Oromo, o Tigre, temos nos Camarões a Amazônia, temos Boko Haram, temos tudo isso que também tem a ver com essa multietnicidade, que só precisa de ter um sistema legítimo que tenha em conta esses sistemas tradicionais e colocar nossas constituições para serem também legítimos. Esse é o único problema que nós temos com as etnias no nosso continente. Agora, voltando para a questão das vagas de democratização, né? O Antônio também já teve aí a lançar um sorrisinho quando eu mencionei as duas primeiras vagas e como é que elas impactam a democracia no nosso continente hoje em dia. Então, Antônio, como é que o Antônio vê a democratização em África agora? Temos a previsão de uma terceira vaga ou temos apenas fenômenos acontecerem porque têm de acontecer? Qual é a sua análise? Eu começo por dizer que se temos, já começamos. Por que eu digo que já começamos? Vejamos o seguinte. A primeira onda da democratização na África ocorre entre 1961 a 1975, que é mais ou menos que muitas nações, ou muitos países da África começam a conquistar as independências, nesse caso, da potência das colônias, né? Isso fez com que a primeira onda, muitas das vezes, marca como a instabilidade política, nesse caso, golpe de Estado, regimes autoritários. Então, eu penso que esse é o primeiro processo. Foi o primeiro processo, isso vindo da perspectiva do processo colonial. A segunda começa a existir entre 75 a 91, porque muitos regimes autoritários começam a ceder espaço naquilo que, vamos dizer assim, um novo formato de governação democrática, nesse caso, influenciando, eles foram influenciados pelas grandes potências globais ou regionais. Então, o esforço em função também das ajudas, porque é importante começarmos a entender que muitos dos nossos problemas em função das ajudas do Ocidente. É isso que o nosso companheiro começou a falar logo no início, que nós temos que começar a adequar as políticas em função da necessidade do povo, aquilo que o nosso povo quer. Mas isso também pode começar com uma escutação. É necessariamente que os nossos políticos começem a escutar a população. Porque quando um certo grupo fecha, e só esse grupo é que pode decidir, pensa apenas que é que tem o poder daquele determinado país, daquela determinada nação, aí vamos ter outros problemas. Mas eu também não começo a entender que não temos que começar sempre a culpar, nesse caso, para empurrar a culpa no colono. Por quê? Porque eu penso que chegou uma dada altura, que é essa nova fase, que é a fase dos jovens, vamos dizer assim, nós jovens, por isso que tem um velho ditado que diz que o nosso futuro começa agora, é mesmo agora. É cada um de nós poder fazer a diferença. É importante que nós começamos a analisar muito profundamente aquilo que nós queremos da África. E mais, aqui também já vem aquilo que é a perspectiva da fuga de quadros, é muito importante. Mas, voltando naquilo que eu estava tentando aqui trazer à tona, que esta nova fase é importante a união, e mais, os países
dos países que, noutra hora, começam aquilo que é a questão, o golpe constitucional, né? Que é a alteração das constituições para se permanecer no poder. Isso é que está a começar a fazer com que haja essa nova onda. Esta nova onda, que eu disse logo no início, é necessário que nós começamos a analisar o que é importante realmente para nós, como é que nós vamos negociar, porque um dos principais problemas disso tudo, aí vamos a entrar mais na perspectiva do Ocidente e vamos mais nos países da CEDEAO, né? Que é a questão dos contratos, do contrato de concreto que fizeram com a França após a independência. E como é que se vigora o processo da democracia nesses países? Para não analisar o debate, vou deixar aqui essa fala, para podermos, nesse caso, continuar a ver que os outros também querem dizer alguma coisa. Mas é importante começarmos a entender esse sentido. Por exemplo, temos que ter em conta a questão da Angola. Eu trago muito a questão da Angola. Claro que o MPLA já está há muito tempo no poder, certo? Mas nós, nos nossos assuntos internos, muitas das vezes, não tem influência de Portugal. Somos mesmo nós angolanos. Somos nós angolanos que tomamos as decisões, nesse caso. Embora que um pequeno círculo é que acaba, nesse caso, estar à tona. Temos um velho ditado, o MPLA é o povo é o MPLA, que quer dizer que o MPLA é que está com o povo, e o povo, como o MPLA está com o povo, então o MPLA é que vai decidir sobre o povo. Então, mas, para os outros países, tem um contexto diferente. Por exemplo, falamos muito aqui a questão da influência do Ocidente. Nós temos, por exemplo, países como referência hoje em dia. Embora que também há influência, mas não é tamanha influência. O que nós não queremos em África é uma tamanha influência do Ocidente. Deve ser o povo africano decidir para o africano. Não é aquilo que é decidido na Europa para ser implementado em África. Primeiramente, são contextos diferentes. Vivemos de formas diferentes. Temos políticas diferentes. Então, não vou terminar aqui, nesse caso, a minha fala. Opa. Há dois pontos que tanto o Pedro quanto o Antônio apresentaram, que é a questão da presença de Estados totalitaristas ou autoritários em África. E nesse sentido de abordarmos sobre a terceira vaga de democratização, eu queria trazer aqui um dos assuntos que tem sido muito comentado atualmente no continente africano, que é a questão dos golpes de Estado. Então, o que tem acontecido hoje em dia no Burkina Faso, no Níger e no Mali representa, o que é que vocês acham? Vocês acham que essa onda de golpes de Estado representa o caminho para uma terceira vaga de democratização do continente? E, neste caso, se sim, qual seria o papel das Forças Armadas destes países, ou dos países africanos de modo geral, nesta terceira vaga de democratização? Vocês acham que as Forças Armadas terá uma posição pacífica ou conflituosa? Estou aqui a lançar duas perguntas ao mesmo tempo. E eu gostaria de começar dessa vez com o Vitalino. Olha, é assim. As questões do golpe de Estado, relativamente falo aqui de Cabo Verde, nós primeiramente, quero que aqui saibam que Cabo Verde, em termos de etnia, não temos etnias. Cabo Verde era deserto. Quando estamos a falar da África, conflitos africanos, é Cabo Verde um pouco à parte, porque Cabo Verde é assim, serviu de entreposto de escravo, fizeram a formação dos escravos para enviarem para a África, para o Brasil, etc. Cabo Verde, o que é que teve Cabo Verde? Cabo Verde tem uma população muito heterogénea, tem ilhas. Tivemos um problema, como posso dizer, um problema grave de colonização. O nosso maior problema é a fome, é a pobreza. O nosso maior recurso é o mar. E nós apostamos nas pessoas. Quando falam de golpe de Estado, estão a falar de um país que nunca pagou em armas para a libertação. E quando estão a falar da libertação, é um país que, em 1975, eu lembro perfeitamente que quando via os discursos das pessoas que viveram esse momento, disseram que fizeram um referendo a perguntar às pessoas de Cabo Verde se queriam ser ou não independentes. E hoje temos a abertura, a livre circulação entre os países da CPLP, estão a dizer, olha, estão-nos a fazer montes estamos a ter montes de problemas relativamente à livre circulação, porque é que não ficamos com os portugueses? Logo estão a falar de um país que, em termos de vários assuntos que afetam gravemente o continente, está muito a leste. Um exemplo disso é quando a Guiné-Bissau, tivemos o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um país irmão. Se Cabo Verde hoje é independente, é graças a Guiné-Bissau. Foram os guineenses que pegaram em armas para
que possamos ser hoje independentes. Mas mesmo assim, quando disseram, olha, independência, o que é isso? Queremos ficar com os portugueses. Não. Felizmente que tivemos uma juventude que disse, não, Cabo Verde vai ter que ser independente, Cabo Verde vai ter que ser governado pelos cabo-verdianos. Ok. Mas quando estamos a falar aqui de vagas, hoje temos um mundo globalizado, minha gente. Hoje o povo, qualquer pessoa tem telemóvel. O povo africano é o maior consumidor de telemóveis no mundo. Qualquer um tem telemóvel, qualquer um sabe o que é que está a passar nos Estados Unidos, sabe o que é que está a passar em Cabo Verde. Hoje os mídias têm muita importância. E se estamos a falar hoje, se podemos dizer, uma terceira vaga, temos que ver não o sistema militar, mas sim quais são as informações passadas, qual é a forma que estão a influenciar as pessoas, o que é que está a influenciar essa juventude a ter esses comportamentos. É basicamente o acesso à informação, o acesso ao que está a passar no mundo. Antigamente não estamos a comparar em 1975 a 91, onde não tínhamos tanto desenvolvimento como hoje. Hoje estamos a ter um processo, mas um processo, sim, deu início, posso concordar com o meu colega, deu início desde 1991, 2000, etc. Mas é um processo que está indo lentamente. Mas não podemos esquecer, sim, os africanos podem decidir por eles, mas, minha gente, em África não temos armas. Em África não temos a capacidade de defender os nossos. Em África, Cabo Verde não tem o poder de dizer, olha, vamos ter que suportar o país Y e o país Z, não sei o quê. Em África, mesmo o plano de Gaddafi, fazer a União Africana, etc., criar um exército, aquilo foi por água abaixo. Foi por água abaixo pelos próprios africanos. Nós não somos amigos do nosso povo. Nós não somos amigos da África. Para que possamos dizer que a África sim vai ter uma terceira vaga, precisamos dizer também quem é que está a governar, qual é a situação, quem são os nossos amigos, qual é a capacidade dos países africanos em ajudar um país africano. Não temos. Deixo aqui aos meus colegas para avançarem mais alguma coisa. Pedro, algum comentário? Sim, muitos comentários, porque esse é um tema que eu acompanho mesmo há muitos anos. Eu sou muito mais especialista na política francófona, e especialmente no caso da França-Afrique. Portanto, não vou falar muito, mas sim, levantaste uma boa questão. A relação sobre os golpes de Estado que estão a acontecer, primeiro no Mali, depois na Guiné-Conakry, Guiné-Bissau, agora no Níger, se isso pode se relacionar com uma terceira vaga enquanto a democracia. Mas estamos a falar de terceira vaga, e eu acho que isso já é muito. Falar de uma terceira vaga da democracia no continente africano, porque primeiro a grande maioria de nós nem chegamos a 60 anos de existência. Uhum. Então, quando estou a falar isso, muitos desses países que disseste ali nem tem uma segunda vaga de democracia. Por quê? Porque África, que nós falamos sempre África, sim, sentimos-nos africanos antes eu sinto-me africano antes da Guiné Equatorial, porque sabemos perfeitamente que o nome que não fomos nós que criamos esse nome para nós mesmos. Portanto, quando eu digo isso, por que eu digo isso? África é África, mas existem várias Áfricas dentro da África. Entendem? Nós temos nós, os povos palopes, nós temos os francófonos, nós temos os anglófonos. Da mesma forma que nós temos na zona do Maghreb, os árabes, que têm uma realidade totalmente diferente. O povo do Sul tem uma realidade totalmente diferente. O povo do Corno da África tem uma realidade diferente. E nós da África Central, e estamos ali em contato com os francófonos, tem uma realidade totalmente diferente. Portanto, quando estamos a falar da unidade da África, se há uma parte que falha, o resto também vai falhar. Agora, estamos aqui a falar de Mali, de Burkina Faso, de Níger, da Guiné-Conakry. Eu poderia considerar que é uma abertura para a democracia, de verdade, porque estou a dizer isso analisando as características dos novos chefes de Estados por momento, porque são chefes de Estados que não vão ficar ali, que estão a preparar
Pode ser umas eleições ou pode ser outras decisões que possam tomar futuramente pelas suas próprias características. Mas devemos saber por que eu digo que é uma abertura para uma democracia. Eu comparo isso com o que chamamos Primavera Árabe, e eu chamo o que está acontecendo no Sahel como Primavera Saheliana, porque tudo isso começa no Mali, mas muita gente não sabe por que isso aconteceu no Mali. E lá vamos chegar outra vez, a falar outra vez dos europeus. Porque isso tem a ver com a França. O que está acontecendo no Mali, no Níger, no Burkina Faso, especialmente até na Guiné-Conakry e outros países que vão vir, porque depois estou a falar uma primavera, porque isso vai realmente chegar a outros países. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que eu já venho falando disso. Costa de Marfim está lá perto, Senegal está lá perto também, isso pode acontecer. Mas isso tem a ver porque isso tem a ver a partir do bombardeio da Líbia, a partir do momento do assassinato de Muammar al-Gaddafi. Porque se vocês repararem, antes do ano 2011, essas confusões no Sahel não existiam da forma que existem hoje em dia. O que realmente provoca as manifestações, vamos falar só do Mali, porque não quero falar muita coisa, porque é muita coisa para falar, mas vou por só o exemplo do Mali. O que acontece no golpe de Estado do Mali do ano 2020 é a partir das eleições de 2018, a partir de 2014. Se escolhe um chefe de Estado para acabar com o terrorismo. Mas o terrorismo, que é protagonizado pelo grupo AGMI, que é um grupo da Al-Qaeda do Maghreb Islâmico em África, que são uns soldados que realmente saíram a partir do bombardeio da guerra que aconteceu na Líbia. Mas quem é que bombardeou a Líbia? Foi a França, foi a OTAN, foi a França e os Estados Unidos que juntaram-se para tirar o Gaddafi. Então, o facto de Gaddafi ter sido morto desestabiliza Líbia e desestabiliza o povo. Vamos entrar outra vez na multietnia. Estamos a falar do povo Tuareg. O povo Tuareg que está a protagonizar muito nos enfrentamentos jihadistas que acontecem no Sahel. O povo Tuareg era um povo que era totalmente protegido pelo Muammar Gaddafi. Era um povo que já tinha problemas internos, porque é um povo que, por causa da divisão da Europa, na Conferência do Berlim, é um povo que ficou espalhado em 5 países diferentes. 5 países diferentes, o mesmo povo. Então, esses povos não respeitavam as fronteiras que foram trazadas pelos colonos, porque são o mesmo povo, é a terra deles. Ali começaram os problemas. Eles começaram a exigir a autonomia nos seus territórios. E no Mali ficou dividido em 2 partes, porque temos a parte do norte do Mali, que é a parte muito rica, que contém ouro e urânio. O seu povo, que são os nativos Tuareg, que se encontram ali no Kidal, começaram a dizer que querem a independência do seu próprio território, como já tinham pedido antes da descolonização. Portanto, eles chamaram essa zona Azawad. E, portanto, como Mali teve o poder através da transferência dos seus colonos, os Tuareg disseram que nós queremos a independência, por isso que eles criaram o MNLA, que é o Movimento da Liberação de Azawad, para se poderem lutar. E, portanto, após a morte do Gaddafi, muitos desses povos ficaram totalmente sem respaldo. E, portanto, os povos que se encontravam no norte do continente africano, no Maghreb, começaram a furar através da invasão da Líbia, começaram a chegar no Níger e chegaram no Mali e estão a espalhar agora até Burkina Faso. Até vocês podem encontrar também o caso do Boko Haram no Nigéria, que é o país vizinho de Níger, que também provém através da invasão da Líbia. O que aconteceu no Moçambique também tem a ver com isso. E, portanto, tudo isso cria uma desestabilidade, mas uma desestabilidade criada por quem? Criado pela França. E, portanto, o chefe de Estado do Mali, IBK, o que ele faz? Ele, para conter os jihadistas, ele convida soldados franceses para virem operar no Mali. Então, o presidente francês mandou um total de 4 mil soldados no Mali.
E o povo de Mali se sentiu totalmente, estamos no nosso país, mas estamos a ver aqui muitos brancos de capacete. Como é que é possível que esse país seja nosso? E quem está aqui a lutar contra os jihadistas são os brancos. Mas mesmo assim, é uma operação que começou em 2014 e até 2020 não tinha resultados. Por quê? Porque os próprios franceses começaram a suministrar armas aos jihadistas e ao MNLA. Por isso que justamente surge o golpe de Estado. E um golpe de Estado totalmente diferente aos golpes de Estado que nós conhecemos. Até para mim isso não é um golpe de Estado. Porque, uma vez mais, vamos entrar aqui na perspectiva ocidental. Isso não é um golpe de Estado. Portanto, o povo apoia os militares para realmente pegar o poder. A mesma coisa que acontece no Burkina Faso e a mesma coisa que acontece no Níger. Só que no contexto do Níger, para não estar aqui a falar muito, tem a ver muito mais com os recursos naturais do Níger, que é o urânio. Portanto, se surgir alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esses casos, estou aqui para responder, porque isso não é um monólogo, não estou aqui a falar sozinho. Muito obrigada ao Pedro por ter trazido essa diferenciação sobre o impacto dos conceitos ocidentais no modo como a gente vê política em África. E eu vou unir essa contextualização que o Pedro faz com um argumento que o Vitalino já apresentou mais cedo, que ele falava sobre a aliança e a união entre Estados africanos e falava sobre que países realmente são nossos amigos e que países ajudam outros Estados africanos a terem uma melhor democratização, um sistema de Estado mais livre. E eu quero que vocês comentem aqui sobre a cimeira da CEDEAO, que decorreu a semana passada e na qual alguns países decidiram não apoiar ou invadir o Níger nessa situação do golpe de Estado, né? Vamos aqui ainda ter a definição do sistema ocidental, como o Pedro mencionou. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre de que modo vocês veem essa cimeira e que consequências podem surgir posterior a esta decisão. Temos que começar aqui com a Antônia. Certo, conseguem me ouvir perfeitamente, né? Sim, consigo. Sim. Nesta temática, a questão da CEDEAO, de uma intervenção militar no Níger, em primeira instância eu não vou de acordo, porque esse assunto é nosso, e me parece que a CEDEAO está a tomar uma posição não propriamente da CEDEAO, do interesse da CEDEAO. Então, isso é muito complicado. Por isso é que, há bem pouco tempo, o nosso companheiro da Guiné Equatorial disse que quando a intervenção é feita pelo Ocidente, isso fica muito complicado. E, além disso, esses golpes de Estado depois têm um apoio popular, o que quer dizer que o povo aceita o golpe de Estado. E, bem, é importante que a CEDEAO deveria mesmo notar, se prevenir, para aquilo que nós chamamos de golpe constitucional. Porque quando você permite que governos fazem alteração, ou um presidente de um país, através do seu grupo parlamentar, né, faz a alteração da Constituição para poder ficar mais 5 anos, muita dificuldade. E, além disso, esses presidentes, se nós começamos a notar, é que esses presidentes, esses partidos políticos, eu falo concretamente muito da CEDEAO mesmo, porque indo um pouco para a questão dos PALOP, o cenário é muito diferente. Porque esses indivíduos que estão lá no poder atualmente são indivíduos que têm um apoio da própria França, têm um apoio dos Estados Unidos. Então, há sempre o interesse. E depois que nós começamos a analisar, é que os golpes de Estado em África, ultimamente, estão a ter apoio da Rússia. Isso também não é bom. Eu penso que isso não é bom, porque nós temos que começar a pautar por nossos próprios interesses. Aí é que está, depois vai a questão da unidade nacional. Nesse caso, é importante que os países africanos, por via das Nações da União Africana, começam a entender o real propósito de África. Porque quando começamos a ter ainda dificuldade de entender o que é ser africano, aí sim, não estamos aqui a falar africano apenas, nós temos muito aquela tendência, não, o africano é só aquele indivíduo que é negro. Não estou a me referir a isso, mas aqueles indivíduos que têm interesse para a África e com a África, que querem trabalhar em toda a África.
É importante nós começarmos a destacar isso. Então, a própria CDAO, se nós começarmos a notar, não vai começar mais, já não vai se fazer fé da própria CDAO. Porque, entendamos, a questão da política monetária é que a CDAO criou um mecanismo, vamos dizer assim, que, concretamente, com a questão da França. Quer dizer, que a França atualmente tem um controle dos países da CDAO. Isso é muito complicado. O que vai acontecer aqui é que esses países estão a tentar se libertar da CDAO. É isso que eu estou a ver. É importante que nós começamos a analisar isso. Mas também o nosso companheiro Guiné Equatorial tocou aqui num assunto muito importante, que é a questão do urânio do Níger, em que, olha só, como é que nós vamos entender isso? Quase 90% da população do Níger não tem energia. Como é possível? Esses problemas vêm através dos recursos naturais dos países africanos. Então, eu sou daqueles indivíduos que têm como opinião é que sabemos que temos que cooperar mesmo, porque no final do dia é importante a cooperação entre os países, mas também temos que começar a priorizar com quem devemos cooperar e como nós vamos cooperar, porque uma cooperação que não beneficia o nosso povo não adianta. Estamos lá a fazer o quê? Então nós temos que começar a analisar isso. Eu peço para não monopolizar o debate, né? É importante que nós começamos a analisar com que país nós vamos cooperar. E além disso, antes de cooperar com o Ocidente, vamos dizer assim, com a Europa, com a América, com a Ásia, é preciso que primeiramente cooperamos entre nós. Porque só assim será possível termos uma África, de verdade. Porque o João ou o André que querem nos ajudar também tem os seus interesses. Tem em pauta também a sua população. Então nossos líderes têm que começar a pensar a África, mas pensar a África com os africanos. É preciso que nós começamos, porque a política em si da União Africana é uma coisa bonita. A política em si, mas não queremos só a política em si, é a implementação da política. O projeto da União Africana é um grande projeto. Então precisamos de ter indivíduos com cabeças, como por exemplo o ex-presidente da Líbia, que estão dispostos a investir na União Africana. Aí sim vamos ter resultado. Agora, enquanto estivermos a tentar andar sozinhos e não com os outros, vai ser muito difícil. Para a perspectiva africana, vamos ter sempre problemas. Então, esse é um ponto de vista quanto a esse assunto. Mas deixando aqui presente que eu não sou a favor de golpe de Estado. Mas também não sou a favor de golpe de Estado. O Vitalino tem alguma coisa a dizer, já que é um ponto que o Vitalino reforçou muito no princípio da conversa, sobre essa questão de alianças? Sim, eu quando eu vi o projeto de Gaddafi fiquei super entusiasmado. Até quando mataram o Gaddafi eu assisti, eu vi o enforcamento, fizeram em direto e depois tiraram a imagem dos mídias. A forma que, quando eu vi a Líbia ser desmoronada, eu lembrei no Irão, quando estava a estudar geopolítica, quando disseram que o Irão foi o primeiro país do Médio Oriente a ser democrático, onde o seu presidente apanhou todas as empresas do exterior, nacionalizou as empresas, criou estabilidade. O que é que os Estados Unidos fizeram? Criaram a CIA armaram grupos rebeldes que tinham interesse em destabilizar o presidente, tiraram o presidente daí. E hoje estamos o que estamos. Temos países africanos ricos, minha gente. Temos países verdadeiramente ricos. Não estou a falar de Cabo Verde porque a nossa riqueza é o mar, atenção. Mas temos países ricos. Quando formos ver, porquê é que tivemos a independência em África? Porque problemas entre o Ocidente, Estados Unidos, Rússia, capitalismo, socialismo. Nações Unidas, um país, um voto. Olha, um país, um voto, Estados Unidos é um voto. Cabo Verde é um voto. Guiné, Angola, um voto. Claramente temos que ter países. Temos que começar a fazer a independência, ok. Depois da independência, lá o Pedro não está a colaborar. O Pedro não está a colaborar. O Pedro é o quê? Ele é um totalitário. Okay. Quanto dinheiro é que enviamos ao Pedro? Enviamos ao Pedro uns milhões. O que é que o Pedro fez com os milhões? Olha, eles viu os milhões. Bom, até lá está bom. Mas o Pedro, se ele começar a fazer o que nós não estamos a querer, vamos ter que começar a deitar o Pedro abaixo. Ok, vamos deitar o Pedro abaixo. O António, o que é que o António está a fazer? O António, vamos deitar o António abaixo. Porquê? Porque tem armas. O golpe de Estado vende armas.
terrorista é subjetivo, minha gente. O PIGC foi considerado terrorista pelo colono quando estava a tentar lutar pela liberdade de Cabo Verde. Tínhamos terroristas. Bin Laden foi considerado terrorista por estar a dizer, olha, vocês destruíram o meu país, mas agora o que é que... Eu estou a precisar de 3 milhões. Não, 3 milhões não temos, desculpa. Como é que eu vou fazer escolas? Como é que eu vou fazer hospitais? Como é que eu vou fazer isso e aquilo outro? Não sei. Podem fazer escolas com armas? Não podemos ajudar. O que é que fizeram? Precisamos ser ouvidos, precisamos ser independentes. Para quê? Para sermos independentes temos que mandar algumas cabeças para o ar. Fazemos isso. Minha gente, há gente considerada terrorista que nos seus países são heróis. A primeira coisa que eu digo às pessoas, temos que definir o conceito de terrorista. Quem é o terrorista? Primeira coisa, quem é o terrorista? É quem que está a lutar pela libertação? É quem que fez o golpe de Estado? Ou é quem que está lá? Terrorista é uma questão subjetiva, primeiramente. Depois, minha gente, a questão da África é o seguinte. A União Africana tem que ter força. A União Africana tem que ter pulso. Os africanos têm que ter pulso. Os africanos têm que saber em que lado estão. Os africanos têm que saber o que é que querem para a África. Não, a juventude é o futuro. A juventude não é o futuro. Parem de dizer que a juventude é o futuro. A juventude é a mudança. O futuro são as crianças. É a criança que é o futuro. Juventude é a mudança. Para fazermos mudança temos que ter vontade. Para termos vontade temos que saber que hoje temos uma arma que é importante. As redes sociais, a comunicação. Parem de dizer que há terroristas. Terroristas é aquele que dizem que é terroristas. Está com um problema em África. Não veem isso nas comunicações sociais. Fizeram um ataque em França. Olha, foi o Pedro que morreu. O Pedro tem família. Olha, o António que morreu. O António tem família. Então em África não temos família. Em África não temos o quê? Não temos o quê? Temos gente. Temos gente, tem família, tem trabalho, tem escola, tem dinheiro, tem as suas vidas estabilizadas. Parem de passar essa imagem negativa da África. Os africanos são os primeiros a mostrar uma imagem negativa da África. Como é possível o primeiro destino de férias é um destino europeu? Não vou parar porque a África tem muita instabilidade. Eu vou parar a África porque a África tem isso, aquele outro. Não, a África tem muita coisa boa, minha gente. A África tem muita coisa boa. Temos que parar de dar importância lá em cima e começar a dizer a importância está aqui. Nós é que temos tudo o que vocês precisam, não é vocês que têm. Nós precisamos o que é? iPhone. Vocês têm um iPhone, é o iPhone que estão a nos a comprar. É o quê? É a marca. Não. Se formos ver, entraremos num debate enorme só para dizer que os africanos têm que começar a entender a importância do nosso país. Se a juventude não é capaz de fazer o lobby positivo por África, como é que estamos a falar de democratização? Como é que começamos a falar de terroristas? Como é que começamos a falar de golpe de Estado? Temos que começar a ver esses conceitos. Muito obrigado. Nessa questão... Pode prosseguir. Não, porque como ainda não toquei o assunto da CDAO, né? Estamos a tratar então da CDAO, e o que está a dizer Vitalino define-se basicamente como uma visão afrocêntrica. O africano tem que ter uma visão afrocêntrica. Portanto, estamos a falar da cimeira da CDAO, e a pergunta retórica que vou fazer aqui é: quantas vezes nesses 2 últimos anos, ou 3 últimos anos, a CDAO já teve uma cimeira para ir, digamos, formar uma comissão militar para ir atacar outro país membro? Essa é a última vez. Mas, apesar disso, já aconteceram outros golpes de Estado no Sahel em todo esse tempo. Por que agora sim? Eu falei isso há umas semanas, que eu sabia que isso ia acontecer. Mas por que agora sim? Houve o golpe de Estado do Mali, em 2020. CDAO não condenou, como sempre, né, uma organização regional, onde Mali é membro, Cabo Verde também é um Estado membro, condenou e tudo o resto, mas não houve essa preocupação de levar ali militares ali e pôr outra vez o IBK no poder. Aconteceu no Burkina Faso, quase o CDAO nem falou nada, mas estava a condenar. Aconteceu na Guiné-Conakry, estava a condenar. Aconteceu no Chad, onde morreu o presidente Idriss Déby. E outra coisa muito importante que devemos falar aqui é que agora estamos a ver a comunidade internacional a condenar a CDAO, ou a condenar Níger, Mali e Burkina Faso.
Mas por que não condenaram o Chad? Chad que também é um país do Sahel, que vem do Sahel até o centro do continente africano, mas não faz parte da CEDEAO, faz parte da CEMAC, que é a organização onde nós fazemos parte da Guiné Equatorial. No golpe de Estado do Chad, morreu o chefe de Estado, Idriss Déby, e ficou no poder o seu filho. Mas a França está a apoiar, diz que é legítimo esse golpe de Estado. Mas quem anda a acompanhar simplesmente a política africana, eu sou muito mais de acompanhar a política africana que a política ocidental, porque isso a mim não me faz nenhum sentido saber coisas que acontecem na Ucrânia, enquanto os ucranianos não sabem o que está acontecendo no Mali e no Níger. Nós devemos dar-nos primeiro valor, para que os outros também nos valorizem. Portanto, no Chad, aconteceu o golpe de Estado, morreu Idriss Déby, mas quem anda a acompanhar a realidade do Chad sabe perfeitamente que antes da morte de Idriss Déby concedeu uma entrevista a jornalistas franceses, onde ele confessou que a França tentou lhe obrigar a mudar a Constituição. A França obrigou Idriss Déby a mudar a Constituição. E Idriss Déby não aceitou. Meses depois, apareceu morto. E a CEMAC, nem a ONU, nem a França condena esse golpe de Estado. Por quê? Quando na Guiné-Conakry o Alpha Condé entra como chefe de Estado, renova de forma ilegal o seu mandato e muda a Constituição, a CEDEAO não fez nada. Não formou nenhuma comissão para ir atacar Guiné-Conakry. França não condenou aquilo. Por isso que acontece o golpe de Estado da Guiné-Conakry. Agora, por que tudo isso acontece e nunca vimos assim uma implicação internacional, como está a acontecer agora mesmo no caso do Níger? Isso é porque, como já falei aqui, por causa do urânio. E nós estamos a falar à toa, estamos a falar por causa do urânio, porque Níger é o terceiro ou quarto país, sempre está ali a mudar, produtor de urânio mundial. E ele é que basicamente fornece urânio a países quase aqui do sul da Europa, porque vocês sabem que aqui no sul da Europa temos a França, que tem uma empresa chamada Areva, que tem um monopólio mundial de poder explorar as minas no Níger, onde extrai lá 1000 barris de urânio e o país só fica com 3.000. O país fica só com 3.000, como alguém já falou aqui. O povo do Níger, o urânio, que a eletricidade que temos aqui, grande maior parte daqui da Europa, vem do Níger. Estamos aqui a ver metros, até muitas coisas que nós vemos aqui, elétricos e tudo isso, uma boa eletricidade. Temos internet, temos luz todos os dias aqui, mas ninguém se pergunta de onde é que vem isso. Mas como é possível que o país que fornece toda essa energia na Europa, a sua população vive na escuridão? E ainda por cima, o povo nativo, vamos entrar outra vez nas etnias. Estamos a falar dos Tuareg, o que chama-se Tukulor, Tuareg, quer como quiserem chamar eles. Eles são os povos nativos dessas terras. E esse povo nativo não vê nada em positivo quando a França está a explorar. França, através dessas minas de urânio, fornece Canadá, fornece a China, fornece a central de Fukushima no Japão, e assim em adiante vai fornecendo um recurso natural que pertence a Níger e não lhes pertence. Portanto, a França só está a ganhar. É o país onde a França mais ganha no continente africano. E é justamente por causa desses interesses das empresas francesas. Vamos ter um exemplo. Costa de Marfim tem um total de 600 empresas francesas. 600 empresas francesas num país, que equivale a 40% do PIB do país. Portanto, esses são os interesses. Portanto, CEDEAO
CDAO vem entrar aqui porque justamente, como já falaram aqui, tem muita influência francófona, do France-Afrique. A grande maioria dos países que fazem parte da CDAO fazem parte do movimento France-Afrique. Por isso que uma vez que a CDAO tentou criar uma moeda, que é a ECO, acabaram por não criar. Por quê? Porque França, basicamente, também é membro da CDAO. Mas como é que um país europeu vai ser membro de uma organização internacional regional africana? Por quê? Porque estão ali países como Costa de Marfim, está Senegal, está Burkina Faso, está o Níger, que estamos a falar aqui agora mesmo. Portanto, a CDAO está a fazer isso pela pressão internacional, pela pressão ocidental, pela pressão da França, porque não é só a França que se beneficia, como já falei, está ali Canadá, estão ali os países do sul da Europa, estão o Japão, China. Portanto, é muito importante que esses estados, esses golpes de estados que acontecem principalmente no Níger, voltem a pôr em prática o presidente Bazoum para continuar a facilitar os interesses externos e não interesses internos. É justamente por isso que a CDAO está a sentir essa pressão. Mas ainda bem que existem outros países na CDAO, como Ghana, Nigéria, Libéria, Sierra Leone, que não estão a apoiar isso. Por quê? Porque não são países francófonos. Mas vais ver que todos os países francófonos da CDAO vão apoiar o facto de invadir no Níger. Por quê? Porque o urânio de Níger está sendo explorado de forma de monopólio pela empresa Areva francesa, que é aquela empresa que expande o urânio pelo mundo todo, que fornece basicamente todos os países do sul da Europa e parte da Ásia. E é justamente por isso que a CDAO formou essa comissão para ir atacar. Portanto, em resposta, Burkina Faso, Mali, Guiné-Conakry e Argélia falou: se tocaram aqui o nosso irmão, nós também estamos aqui, porque nós não queremos uma segunda Líbia no nosso continente. O que aconteceu, como já falei, o que aconteceu na Líbia deu como resultado tudo isso que está acontecendo hoje em dia. Os jihadistas que não havia no continente africano. Isso era simplesmente coisas dos árabes do Oriente Médio. Al-Qaeda, não sei o quê. Mas após a morte de Gaddafi, vocês podem confirmar todos os movimentos islamistas, extremistas que se encontram hoje em dia, nenhum deles é antes do ano 2011. Por quê? Porque justamente tem a ver com a morte de Gaddafi. Portanto, essa é a narrativa que realmente leva a CDAO poder precipitar essa invasão no Níger. Não é pelos interesses dos países africanos nem pela organização da CDAO, são pelos interesses externos. Ouvi também aqui pontos voltados à questão do pensamento afrocentrado, né? Ou seja, temos perspectivas mais afrocentristas para o nosso continente. E aqui, chegamos já na reta final da nossa conversa, eu gostaria de saber qual é a vossa visão sobre a democracia em África para o futuro. Ou seja, vocês creem que há necessidade de uma africanização da democracia para o nosso continente, já que esse sistema não tem se demonstrado funcional e eficiente o suficiente para o nosso continente nas últimas décadas. Então, gostaria de saber a vossa perspectiva, só para terminar aqui, sobre a necessidade de uma africanização da democracia ou de se implementar uma perspectiva mais africana, ou seja, as nossas culturas, no nosso modo de fazer política como continente. Gostaria de começar aqui com o Antônio Fazenda. Certo, como disse logo no início, é importante que os países, os governos nesse caso, passam a ouvir mais o povo. Cada país, ou cada região, vamos dizer assim, deve ser livre de escolher qual o seu modelo de governação, desde que o seu povo aceite esse modelo. Não pode ser um outro país impor, nesse caso, que estilo de governação esse país deve ter. Então, aí começa também a pautar para aquilo que é o chamado de referendo. Eu trago aqui, por exemplo, um exemplo muito prático, embora que uns podem dizer que não é um país democrático, isso pode variar muito da opinião de cada um. Temos a Federação Russa. Na Federação Russa há eleições, tem governos, nesse caso,
são eleitos pelo povo. Há bem pouco tempo, o presidente da Federação Russa fez um referendo. Nesse caso, dentro desse referendo, pediu com que a população votasse se realmente querem que ele continuasse no poder ou não. É importante que nós começamos a trazer também esse tipo de visão. Mas eu sou daqueles indivíduos que concorda que deve ser dentro de um país autonômico. Não pode ser um único partido a governar, porque quando um partido é um único partido a governar, isso depois dificulta muito a evolução daquele país. Porque começamos a pensar só para nós, começamos a pensar só para um determinado grupo. É necessário que haja, varia. Hoje é o fulano na presidência, amanhã é o cicrano. É importante, começamos aqui a seguir um estilo e temos aqui como um grande exemplo a questão do Cabo Verde. O Cabo Verde, depois da independência, entrou com um sistema de multipartidarismo. E nós temos sempre eleições constantes em Cabo Verde. Então devemos seguir isso também como exemplo. É importante. E vai mais. E está dentro do nosso continente. Não é um país de fora. É mesmo Cabo Verde. Está aí perto. E faz parte dos palopes. E serve de exemplo para os nossos líderes. Hoje o país é a governar, outro dia o outro partido, então, mas tem que ter essa dinâmica, porque um país que não tem esse tipo de dinâmica fica difícil, é muito difícil poder viver. Claro que tem outros problemas que depois possam ser versados, mas eu digo sempre, se conseguimos sentar e meter a pauta daquilo que é a visão de governação, é preciso que os países comecem a ter agenda de governação. Qual é a nossa agenda enquanto país daqui a 20, 30, 40 anos? E essa agenda, independentemente de quem vem governar, não é alterada essa agenda. Então, é preciso começarmos a sentar nisso. Penso que essa é a minha visão em si, daquilo que nós esperamos. Porque mesmo nós estamos aqui agora, queremos fazer a diferença. Nem os outros, como aqui há bem pouco tempo falamos. Somos nós jovens. Nem o futuro também. Nós não somos o futuro, somos o presente. Temos que construir, garantir com que os nossos filhos, os nossos netos possam encontrar uma África melhor. Mas isso vai depender da contribuição de cada um de nós, daquilo que pensamos para a África, daquilo que queremos que a África implemente. Já que o Antônio menciona também aqui Cabo Verde, então gostaria que o Vitalino apresentasse um ponto rápido sobre essa questão da africanização da democracia, ou seja, qual é a nossa visão para a democracia em África nos próximos anos? Olha, António, primeiramente Cabo Verde, eu acho que a nossa sorte, o nosso azar é a nossa sorte. O facto de não termos recursos, hoje estamos estável. O facto de não termos recursos de importância, para além do mar que é explorado pela União Europeia, atenção, temos sorte. Um país, como se diz, um país livre, é um país em paz, é um país feliz, estás a ver? Eu estou a compreender quando entras com essa parte de Cabo Verde. Precisamos de mais países felizes em África. Mas eu digo sempre, em África precisamos de uma estratégia, de uma geopolítica. África, tivemos tantos problemas, acho que a cada dia temos mais problemas internos para resolver do que problemas externos. E a África temos uma coisa, como o neocolonialismo econômico. Eu acho que o Pedro, sim, o Pedro, fala muito do neocolonialismo, da influência da França. Quando falo da França, falo de outros países também que têm influência no continente africano. E quando falo da geopolítica africana, a União Africana, CEDEAO, CPLP, perguntamos, temos todas essas instituições para quê? Se estás a falar de democracia, se estás a falar de uma nova vaga a nível internacional, temos que ter uma estratégia a nível internacional. A África é o maior fornecedor de matéria-prima. Sem farinha não há pão. O que é que temos que fazer? A África tem que saber qual é o seu valor. Os países africanos têm que começar a fazer como no Irão, no início. É apanhar todas as empresas, nacionalizar as empresas. Vão queixar-se no Tribunal Internacional, que vão queixar. Mas as empresas têm que servir o povo do país antes de servir o Ocidente, antes de exportar ou não sei o quê. Como é possível comermos chocolate em África mais caro do que na Europa? Como é possível ainda termos coisas mais caras em África do que na Europa? Quando digo Europa, digo o resto do mundo, atenção, para não termos aqui um continente, para não termos aqui alvos. Mas isso é impensável. E
termino dizendo: todos os líderes que pensaram a África, todos os líderes amigos da África estão mortos. Gente, estão mortos. Aquele que diz que é amigo da África até hoje está vivo, não é amigo da África. Aquele que diz que até hoje a África precisa de mudança e está vivo, não é amigo da África. Quando começarmos nessa coisa, a bomba nuclear, o urânio. A França está a precisar de energia nuclear. A Rússia já começaram a fechar o petróleo. Não, temos que voltar ao nuclear. Onde é que vamos buscar matéria-prima? Quando começarmos a entender a nossa importância, quando países como Cabo Verde disserem vamos enviar soldados, quando começarmos a dizer vamos enviar soldados, olha, mexem com Angola, estão a mexer connosco. Não queremos saber, vamos todos morrer. Vamos todos morrer, mas não mexem com Angola. Na Ucrânia, com todo o respeito pelo pessoal da Ucrânia. Ucrânia é um problema da Ucrânia. Em África temos mortos todos os dias, minha gente. Morrem gente todos os dias. É uma falta de respeito. É uma falta de respeito que tem com a África. A partir do momento que um país africano fizer como hoje, invadem o nosso irmão, estamos dentro. Vamos morrer todos juntos, não temos nada a ver. O produto é nosso, o país é nosso, as empresas são nossas. Se quiserem, nós exportamos. Se quiserem, é o nosso preço. Se quiserem, temos que dar o primeiro passo. Até Cabo Verde. Cabo Verde, quando falaram de moeda única, disseram, olha, temos o escudo é maior, é uma das moedas mais fortes em África. Quando disseram, vamos tirar o dólar, essa pessoa que disse, vamos tirar o dólar, olha, ela tem que dormir com os olhos abertos, porque um dia pode ser morto, se realmente for essa bem a intenção. Quando falarem de moeda, quando falarem de qualquer geopolítica africana, prestem muito bem atenção, essa pessoa daqui a uns anos está morta. E essa pessoa realmente pensou África. Enquanto tivermos essa ideia dentro da África, quando tivermos esse neocolonialismo nunca acaba, eu acho que não vai acabar nem hoje nem amanhã, mas enquanto países, não interessa a força militar, mas a palavra dizendo, mexem com os nossos, estão a mexer connosco. Essa coisa de inimigo do meu inimigo é meu amigo, tem que parar. Isso aconteceu no tempo da Guerra Fria. Agora não, agora somos amigos. E quem mexer com o meu amigo, estamos dentro. De uma perspectiva muito assim, simplista, mas é assim. Temos que começar a ajudar os nossos irmãos. Temos que parar de dizer que em África tem terroristas. Pensar quem são os terroristas. Pensar porque é que temos o governo de hoje. Pensar o que é que o povo africano quer. Muito obrigado. Só para terminar aqui a nossa conversa super interessante, com pontos extremamente intrigantes também. O Pedro vai aqui fazer o desfecho dessa questão e gostaríamos de saber a perspectiva do Pedro sobre o futuro da democracia em África, o que é necessário, ou qual é a previsão do Pedro, com base em todos esses acontecimentos no nosso continente. Sim, enquanto o futuro da democracia depende também da estabilidade do resto do continente. É inevitável falar isso. Nós vivemos um mundo de comunidades. Digo comunidades porque nós temos aqui blocos. Temos o bloco ocidental, que é a União Europeia. Se vocês repararem, temos o bloco da União Europeia. Temos a China, que é já quase um bloco. Temos a Rússia, que continua a ser basicamente a União Soviética. Temos o Mercosul. Mas no continente africano nós temos a União Africana, mas que na realidade não é um bloco econômico nem político, porque não tem um poder supranacional e o que está a acontecer hoje em dia é prova disso. Vou vos dizer uma coisa. Eu tive um curso onde eu aprendi que 90% dos recursos naturais que se usa na economia mundial provém da África. Mas sabem quanto representa a economia africana no mundo? Ou seja, o 90% das matérias-primas encontra-se na economia mundial. Mas a mesma economia africana no mundo só representa 4%. Eu quase fiquei a chorar. Como é que um continente que tem tudo isso continua a ser discriminado assim nas relações internacionais? Tudo isso que está a acontecer hoje em dia
o grande defunto Kwame Nkrumah falou isso em 1956, no dia da independência da Gana. Ele falou: hoje é dia da independência da Gana, mas amanhã é a independência dos Estados Unidos da África. Mas nunca escutaram o que Kwame Nkrumah falou. O facto do nosso continente estar dividido, como está a falar o Vitalino, tem a ver com a falta da unidade política do nosso continente, que se deveria ter criado nos anos 1960, quando os povos começaram a independizar-se. E, portanto, enquanto não exista essa unidade, não podemos falar de estabilidade política, estamos a falar de democracia, em cada um desses 55 países que compõem esse continente. Porque o problema que está a acontecer hoje em dia em Níger afeta Mali, afeta Nigéria, afeta Camarões, que é o nosso país vizinho, e já começa a chegar na Guiné Equatorial, porque já começamos a ter ali os piratas, por causa do Boko Haram. Portanto, sem uma estabilidade política, nem econômica, nem demográfica, não podemos ficar a perder o tempo a falar muito da democracia. Porque a democracia, como já falei no princípio, tem a ver com a legitimidade do povo. Enquanto o povo não tiver legitimidade para realmente poder escolher quem quer que seja o governador do seu próprio território, não podemos falar da democracia. Exemplo disso é Níger. Mali, como é que é possível que o povo está a apoiar, a suportar um golpe de Estado porque acha que realmente pode vir fazer bem politicamente, socialmente e economicamente para o seu país, mas que a comunidade internacional não aprove essa legitimidade do povo? A legitimidade é a democracia, e sem legitimidade nós não podemos ter democracia. Por isso que eu continuo a pensar que realmente sim é uma vaga para a democracia tudo isso que está a acontecer, porque o povo já está a começar realmente a tomar decisões sobre o seu próprio território. E sim, esperamos que realmente, com tudo isso que está a acontecer, os povos cheguem a tomar consciência. E uma mensagem para o colega Antônio: a alternância do poder nem necessariamente quer dizer que um país seja democrático. Há países que podem ter um sistema, falo outra vez que somos escravos da mentalidade ocidental, um país pode ter um sistema que não tenha nada a ver com o sistema da alternância no poder, mas que seja legítimo pela sua própria população. Por quê? Porque esse povo acha que esse sistema é melhor para as suas características políticas, econômicas e sociais. É isso que posso dizer. Sim, mas também não devemos esquecer que é mesmo esse povo que depois vai, noutra hora, ver que este governo já não está a fazer nada. Que vai exatamente isso que é a legitimidade. Claro. A legitimidade do povo. Se o povo escolheu João para governar, mas depois o povo viu que durante os 5 anos, ou 6 anos, ou 10 anos, não importa, de mandato, não conseguiram alcançar aquilo que o povo estava a almejar. O mesmo povo que vai ter que falar: não, já não vamos mais votar em ti, vamos votar no Cicrano, vamos também ver dele se é competente, consegue formar um governo e consegue trazer melhorias. Eu trago nessa perspectiva. Exatamente, mas pode não acontecer, mas até não acontecer não há alternância no poder. Mas até que o governo comece a fazer as coisas que realmente não vão em concordância com os objetivos do povo, o povo continua a ter essa aprovação. Mas quando realmente não tiver essa consonância com o povo, pelo seu poder que outorga a democracia, pode dizer que já estiveste 30 anos no poder, mas já não estás a reunir as condições que nós estávamos à espera, e tira. Ali é que é alternância, mas nem necessariamente tem que ser sempre alternância. No caso de Cabo Verde, nós não perdoamos a democracia, do voto direito do povo. Nós temos que entender isso. Não é uma questão de um processo concebido pelo Ocidente. Mas se nós queremos uma maior participação, isso é a minha visão, é o meu entender. Né? Quando queremos uma questão da perspectiva de participação da população, porque imaginemos só, que vamos ter o povo hoje, vamos trazer o caso do Níger, por exemplo, está a apoiar o golpe militar.
o golpe militar, depois, nós temos que entender que quando há um golpe militar, todo o processo naquele país fica estagnado. Os militares é que comandam em tudo. Até passar dos militares, nesse caso, a entregar ao povo o poder, que é a questão para os civis, isso pode levar muito tempo. Por exemplo, se Burkina Faso, eu acho que se eu não estou em erro, o golpe de Estado aconteceu em 2021 ou 2022? Eu acho que é 2021. Depois desse processo, vamos supor, 2 anos, 3 anos, os militares têm que entregar o poder à sociedade civil, ao povo, vamos dizer assim, e discutir qual é o procedimento que vem em diante. E logo depois desse procedimento, temos que entender que tem que haver eleições, aquilo que o povo quer. E se o povo escolher um militar para governar, nesse caso o militar tem que parar, já não pode ser militar, porque depois vai ter que concorrer. Depois de 5 anos ou 10 anos, isso vai depender muito do estilo do processo democrático desse mesmo país, né? Vai ganhar as eleições, o povo vai confiar novamente, não, eles merecem mais um mandato. E eles vão continuar a governar durante esse mandato. Mas depois que eles verem que não, o partido X não está a fazer efeito mais, já não está a conseguir trazer aquilo que nós temos. Tem que ver, eles têm que ter também a capacidade de escolher outros indivíduos, não que venha mais acontecer um outro golpe de Estado. Entende? Isso é que temos que entender. Por isso é que eu digo logo no início que eu não sou de opinião da perspectiva, nesse caso, do golpe de Estado, não sou de opinião também do golpe constitucional. Porque essas questões do golpe de Estado vêm muito também porque a maior parte desses presidentes fazem a alteração da Constituição para ficar mais tempo no poder. Isso vamos trazer aqui um caso prático, é o Senegal. O Senegal, por um pouco, podia fazer isso. Mas também, por via de algumas pressões, o presidente acabou de dizer que eu já não vou concorrer. Mas só disse isso porque também estava a ser pressionado. O que aconteceu? Prendeu o adversário político. Então, nós temos que depois analisar profundamente se é realmente isso que nós queremos. Por isso, a questão do processo democrático é importante. Agora, o período que isso deve ser discutido por todos. Por isso que essa é a necessidade de fazer um referendo. Não. Qual é o modelo que nós queremos? Queremos que os governos ficam aqui, por exemplo, um partido político fica aqui, por exemplo, 10 anos, mas é isso que o povo quer. Eu digo sempre, por vezes, os parlamentares não representam o povo. Por isso é que eu digo sempre a perspectiva do referendo. Nós temos que definir, tirando do parlamento isso, deve ser o povo a votar. Quanto tempo vocês acham que um partido político deve ficar no governo? O povo tem que decidir. Quanto tempo o indivíduo pode concorrer à presidência? Quantos mandatos? Mas deve ser o povo, não os parlamentares. Porque o que acontece? Aquela abarrotação que nós temos nos parlamentos, que um partido político tem um domínio completo do parlamento. Para não ter que estender o debate, trazer essa visão para não pensar... Sim, porque poderia responder, mas como estamos no fim, já não vamos aqui monopolizar o debate. Certo. Muito obrigado. Ouvimos aqui os últimos pontos do Antônio Fazenda e do Pedro Como. Obrigada por trazerem mais um calorzinho à conversa, apesar de estarmos no final, né? E é isso. Obrigada aos nossos convidados fantásticos por uma conversa extremamente interessante, por trazerem pontos super interessantes também. Esperamos que essa conversa continue fora desse podcast e que mais e mais jovens, como Vitalino afirmou durante a conversa, nós somos o presente dessa mudança do continente africano. Então esta conversa deve continuar também. Obrigada aos nossos ouvintes e telespectadores. Este podcast vai estar disponível no Spotify e em todas as outras plataformas em que os nossos ouvintes podem ouvir-nos, e também o vídeo será posto no YouTube da Bantuman. E por favor, não se esqueçam de visitar o website da Bantuman e em parceria com isso, em que vocês poderão ler e ver muito mais conteúdo. Obrigada a todos e vejo-vos no próximo Mata Bicho.